Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidado o Gustavo Sampaio. Jornalista, trabalhou nas redações do jornal O Independente e da revista Sábado. Trabalhou como freelancer com o Público, o Exame, Body Space, Umbigo, Fact Magazine, Ponto Final, entre outros. Hoje trabalha na redação do Jornal Económico e é também autor dos livros Os Privilegiados, Os Facilitadores e Por que Falha Portugal, este último lançado em 2016. Bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Ângelo Correia, ex-ministro da Administração Interna. António Lobo Xavier, ex-deputado à Assembleia da República. Daniel Proença de Carvalho, ex-ministro da Comunicação Social. Francisco Seixas da Costa, ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Joaquim Ferreira do Amaral, ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Jorge Coelho, ex-ministro de Estado da Presidência e do Equipamento Social. Luís Filipe Menezes, ex-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Luís Parreirão, ex-secretário de Estado Adjunto e das Obras Públicas. Luís Valente de Oliveira, ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação. Mário David, ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Paulo Pereira Coelho, ex-secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna. Paulo Portas, ex-vice-primeiro-ministro. Esta é a lista de ex-políticos recrutados pelo Grupo Mota-Engil, lista retirada do teu livro Por que Falha Portugal. Porquê é que isto acontece? Houve duas vagas de recrutamento por parte da Mota-Engil. Estamos a falar especificamente da Mota-Engil, podemos falar concretamente de nomes e de empresas, o que não há nenhum condicionamento. A Mota-Engil começou por contratar sucessivamente ex-ministros das obras públicas, dos transportes, nessa área ou nessas áreas de atividade em que tinha concentrado o seu negócio em Portugal, sobretudo nas obras públicas. A partir de certa altura começou a especializar-se muito na questão das PPPs rodoviárias. Firmou uma série de contratos e de concessões. Na altura, o auge dessas, sobretudo das subconcessões, foi na altura em que era Valente Oliveira o governante responsável pela pasta e quase logo a seguir Jorge Coelho em governos PS, que foram para a Mota-Engil, ou no caso de Valente Oliveira, não sei se até a ligação não era anterior ao exercício do cargo governativo. E passada essa fase, digamos, de obras públicas e de PPPs rodoviárias, há uma terceira fase, ou segunda, se não quisermos dissociar aquelas duas, que são mais ou menos interligadas, em que a Mota-Engil, presidida na altura por Jorge Coelho, que entretanto já não é propriamente presidente executivo, delineou uma estratégia uma estratégia empresarial que era qualquer coisa como Mota-Engil 2.0, era algo assim, ou Portugal 2.0, em que eles... Ambição 2.0, em que eles anteciparam o decréscimo de obras públicas em Portugal, a contração do mercado, que era o grosso do lucro e da faturação deles. Nesse sentido, tiveram um grande faro estratégico e empresarial e começaram a diversificar a atividade da Mota-Engil e, sobretudo, a procurar transpor esses negócios que tinham muito concentrados aqui, dependentes de contratos públicos e do Estado, para outros países e, sobretudo, países lusófonos e do círculo com que Portugal tem relações diplomáticas e comerciais. E começou a contratar outro tipo de políticos cujo expoente mais recente foi Paulo Portas, que foi, digamos, um dos grandes fomentadores da diplomacia económica quando foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, e também o Francisco Seixas da Costa, que também é um ex-embaixador, um diplomata de carreira, e que também é extremamente útil dentro do quadro da Mota-Engil nas relações diplomáticas em determinados países. Eu julgo que ele está muito concentrado na América Central e do Sul, onde a Mota-Engil tem conseguido avultados contratos para construção de autoestradas e outro tipo de projetos. E a Mota-Engil conseguiu, de facto, com essa mudança estratégica, passar grande parte do seu negócio e da sua faturação para esses países no exterior.
e não sofreu tanto com a contração do mercado de obras públicas em Portugal. A maior parte das grandes empresas de construção civil faliram ou estão praticamente falidas ou foram compradas, e sobreviveu extremamente bem, e com ainda uma outra coisa mais recente, que foi vender os negócios das PPPs rodoviárias que tinha aqui em Portugal também a um fundo estrangeiro, também já vendeu isso. E daí a diferença entre uma fase em que contratava ex-ministros das obras públicas, foram quase todos seguidos durante um certo período temporal, e mais recentemente vira-se para ex-diplomatas e ex-ministros dos negócios estrangeiros, e chega à contratação de Paulo Portas. Mas, portanto, não é uma coincidência vermos nesta lista que eu acabei de dizer muitos governantes que tutelaram ministérios ou que estavam em ministérios que estavam a tutelar as obras públicas. Isso não é uma coincidência? Eu presumo, ou eu tenho... posso dizer que não é uma coincidência, embora... mas não posso concluir daí que tenha havido práticas ilícitas ou crimes. Embora haja suspeitas em torno de alguns contratos. Houve uma subconcessão do Grande Porto, que envolvia Valente Oliveira, e houve até uma investigação sobre isso, mas que depois também não teve seguimento, e eu, como jornalista, também não posso estar a fazer uma condenação ad hoc a alguém que foi ao crivo da justiça e não foi condenado. Agora, posso dizer que houve de facto indícios de que pelo menos não foi defendido o interesse público, e que foram feitos negócios extremamente lesivos do erário público, que se estendem por largas décadas no tempo e que ainda continuamos a pagar e vamos pagar, mas também reconhecendo, e por uma questão até de honestidade intelectual, que isso também não tenho a certeza que tenha sido por corrupção pura e dura, porque muitas desses negócios extremamente lesivos foram feitos numa perspectiva de desorçamentação, em que o político ou o governo queriam mostrar obra e queriam construir uma autoestrada, e através desses contratos ruinosos conseguiam que uma empresa privada construísse, não é? Eles depois iam inaugurar a obra, estendendo depois o pagamento por 30 a 40 anos e com valores muito mais elevados do que se tivesse sido o próprio Estado a construir e a gerir. Eu queria ir exatamente pode ser gestão ruinosa quase, pode não ter sido uma questão de corrupção pura e dura, como por exemplo os contratos swap também era uma questão de tentar esconder a dívida das empresas que não tinham fluidez ou liquidez, portanto há sempre essa nuance também. Falando das parcerias público-privadas rodoviárias que tu estavas a falar há pouco, entre 1999 e 2001 foram feitas 4 PPPs, parcerias público-privadas, com a empresa Ascendi, do grupo Mota-Engil. Que era um consórcio com o BES. Sim, o Grupo Espírito Santo. E a Ascendi é do grupo Mota-Engil. Já não é, foi vendida, era o que eu estava a dizer, foi entretanto vendida há cerca de 1 ou 2 anos. Na altura, em 1999 e 2001, fazia parte. Foram as concessões das autoestradas do Norte, Costa de Prata e Beiras Litoral e Alta. Nesta altura, Jorge Coelho era Ministro de Estado e do Equipamento Social, e portanto tutelava as obras públicas, e Luís Parreirão era Secretário de Estado Adjunto e das Obras Públicas. Em 2002 foi feita uma outra PPP com a mesma empresa, a Ascendi, nesta altura ainda do grupo Mota-Engil. O ministro era aqui Luís Valente de Oliveira. O Jorge Coelho, em 2008, foi assumir a presidência executiva da Mota-Engil. O Luís Parreirão, em 2002, tornou-se administrador de várias empresas do grupo Mota-Engil, incluindo a Ascendi. E o Luís Valente de Oliveira era ministro das Obras Públicas e, em 2003, foi para o Conselho de Administração da Mota-Engil. É normal que um ministro ou secretário de Estado que assina a concessão de parcerias público-privadas vá trabalhar para a empresa que ganhou essa concessão? Em Portugal tem sido normal, inclusivamente legal. Aliás, o Luís Valente de Oliveira, no ano a seguir a ter assinado, foi trabalhar para a Mota-Engil. A questão que se coloca isto entra na minha opinião pessoal, não tanto de investigação jornalística, mas o que eu penso é que para já o período de nós em determinados setores deveria ser mais alargado, e eu entendo, isto é a minha opinião,
que determinadas situações, como assinar um contrato de PPP que depois vai ser gerido na empresa que o recrutou, ainda por cima estamos a falar depois de contratos que duram por 10, 20 anos, eu acho que nem sequer deveria haver um período de nojo e deveria ser mesmo proibido, ou pelo menos não permitir até que o contrato cessasse, porque ele vai estruturar um contrato de uma PPP que vai gerir no privado. Basicamente é isto, não há volta a dar. E eu considero que isso não é aceitável e que mesmo lá está, que eu não possa ou não tenha forma de comprovar que há corrupção ou que há ali algum tipo de prática ilícita ou de má-fé da parte do governante, tenho a certeza absoluta que não é, digamos, saudável para a democracia, porque cria logo uma grande névoa de suspeita sobre aquilo, que é perfeitamente natural, e levanta sérias dúvidas quanto à defesa do interesse público na estruturação desses contratos. Isto no abstrato. No concreto, conhecendo eu esses contratos, que já os li mais ou menos, tenho a certeza absoluta que são extremamente lesivos do interesse público e do erário público e que os vamos pagar por muitos anos, o que agrava bastante essa situação. E isto num contexto em que durante toda a intervenção da Troika, por exemplo, foram cortados muitos direitos e contratos e alterado muitas vezes, ou alteradas as estruturas de vida de muitas profissões e de funcionários públicos e de carreiras, em que pessoas entraram nessa carreira com uma perspectiva de vida que foi completamente alterada, e esses contratos de vida das pessoas, que não é um professor que aos 60 anos vai estudar vai ter outro tipo de formação para mudar de profissão aos 60 anos após 30 de carreira ou mais, e que esses contratos foram facilmente violados ou alterados e modificados, e depois este tipo de contratos de empresas e de consórcios e de PPPs estão completamente blindados e não se pode alterar absolutamente nada, como se viu agora neste caso recente da questão das renováveis. Já. Eu queria ler-te um excerto de uma entrevista em que coincidiu com a discussão sobre a carreira dos professores. E em que eu não entro na parte de considerar que só uma ideia, depois poderás continuar. Eu não entro na ideia de considerar que não se pode alterar absolutamente nada da carreira docente. Pode haver uma alteração profunda da solvabilidade do Estado português e não termos dinheiro para pagar o que estava definido, mas não pode haver esta diferença abissal entre proteger um tipo de contratos e desproteger os outros. Tem que haver uma certa equivalência, porque, pelos vistos, em Portugal, para ser minimamente protegido por um contrato que se assina ou por lei, tem que ser uma empresa e não uma pessoa e um cidadão. E houve, na altura da intervenção da Troika, um artigo muito importante na altura do José Pacheco Pereira, em que ele fazia essa distinção entre os contratos que são para violar e os contratos que são sempre para cumprir. Há um desequilíbrio enorme de perspectiva entre esses dois tipos de contratos, e que eu julgo que tem que haver pelo menos um equilíbrio maior no tratamento de empresas e pessoas, e de interesses empresariais e de interesses pessoais dos cidadãos. Numa entrevista ao Diário Económico, em agosto de 2013, António Mota, presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil, na entrevista em que o António Mota é entrevistado, o jornalista pergunta porquê é que considera que houve tanta polémica em torno do Dr. Jorge Coelho? Não haveria um potencial conflito de interesses pelo facto de ter sido ministro e ter tutelado esta área? E o António Mota responde: os políticos que estiveram no Estado não têm o direito de trabalhar a seguir ou têm de deixar de trabalhar. Pararam todos, ficam todos na reserva, vão para o café à espera. Queres que comente? Quer dizer, eu percebo certo tipo de argumentos da parte de algumas pessoas que acham normal essa transumância entre o setor privado e o setor público, no sentido de irem buscar pessoas que conhecem bem os dossiês e que são especializadas em determinadas atividades e que podem ser mais-valias. Em determinados casos concretos eu até concordo. Agora, falando sobre esse caso específico,
A questão é que, no caso da Motengil, não foi apenas o Jorge Coelho. Foram dezenas de políticos e muitos ministros das obras públicas e secretários de Estado dessa pasta, onde a Motengil tinha claros interesses e grande parte do seu negócio estruturado, que foram sendo recrutados por aquela empresa, e isso levanta sérias dúvidas quanto a se terá sido contratado por mérito ou por outro tipo de fatores menos, digamos, recomendáveis. Agora, isso já foi há muitos anos, mas eu vendo agora em perspectiva, ele tem razão no que disse, porque o Jorge Coelho de facto foi extremamente competente a presidir a Motengil. Com aquela estratégia que montou, conseguiram diversificar o negócio e de facto foi extremamente competente enquanto exerceu aquelas funções na Motengil. A questão de fundo é, não dentro dos interesses do António Mota e da Motengil, nos interesses, ou no interesse geral do contribuinte português e do cidadão português, o que é que isso nos custou? Custou-nos bastante e continua a custar anualmente bastante a pagar essas PPPs rodoviárias. Em 2015, o painel sobre transportes da União Europeia colocava Portugal em primeiro lugar no que toca à qualidade das estradas, quando comparado com os outros países da União Europeia. O painel dizia, e estou a citar, Portugal já completou 100% da sua rede rodoviária principal e a qualidade das infraestruturas rodoviárias portuguesas está classificada como a melhor da UE. No mesmo ano, um estudo da Boston Consulting Group, que criou um indicador para medir o desempenho dos sistemas ferroviários nacionais, colocava Portugal no penúltimo lugar em 25 países europeus. Portanto, temos as melhores estradas e a pior ou as piores ferrovias? Não sei se poderei dizer tão taxativamente isso, mas são esses os indícios ou o que indicam vários estudos. O que eu presumo que isso, ou sei que isso indica, é que investimos demasiado na rodovia e desinvestimos demasiado na ferrovia, e a Motengil também está intimamente ligada a essa opção estratégica, e isso também não será alheio a ter recrutado tantos ministros e ex-governantes que também tomaram essas decisões enquanto estiveram nesses cargos. Agora, isso também é a responsabilidade também tem que ser repartida pelos governos no geral e pelas opções políticas que se fizeram de querer inaugurar estradas e querer mostrar obra para ser eleito ou reeleito. Isso também tem muito a ver com a forma como se fazia política até há bem pouco tempo. Só depois desta última bancarrota e desta intervenção é que já houve uma certa mudança na forma até de se fazer campanha. Já não há aquelas campanhas sumptuosas e a prometer 1001 obras faraónicas. Isso reduziu-se um bocado, sobretudo agora na campanha autárquica de Lisboa notou-se muito isso, e portanto isso também tem que ser responsabilizado pela cultura política que vigorava até então. Agora, isso, e entrando também no plano da minha opinião, isso é estrategicamente errado e vamos pagar muito caro por isso, sobretudo ao nível ambiental. A Europa, até certa altura, os países mais desenvolvidos da Europa Central e do Norte também investiram muito em rodovia e desmantelaram ferrovia, mas já inverteram essa opção há muito tempo e já estão novamente a investir em ferrovia e já perceberam que não é só por questões ambientais, é também por uma questão de sustentabilidade, não é? Uma questão de... A ferrovia acaba por ter benefícios não só a nível ambiental, mas também de eficiência económica. É melhor do que o transporte individual, é melhor para transportar mercadorias, é melhor a vários níveis. Aliás, enquanto autoestradas foram construídas nas últimas 2 décadas, algumas linhas ferroviárias foram desmanteladas, como por exemplo a linha centenária do Tua. Sim, ligado também a um projeto de barragem do Plano Nacional de Barragens, que também envolvia a Motengil e a EDP, e que punha, por exemplo, em causa o Estatuto de Património da Humanidade na Unesco, em que foi, na altura,
um dos referidos há pouco, Francisco Seixas da Costa, que esteve ligado a esse dossiê ainda no MNE, salvo erro, em que defendeu que aquela obra não colocaria em causa o Estatuto de Património da Humanidade, e depois acabou por ser recortado quer pela Mota-Engil, quer pela EDP Renováveis. Ele está na EDP Renováveis também agora. Agora, tem que se ressalvar algo em relação a isso, que é o facto de ele, na altura, era, digamos, diplomata, e ele não teve ele não foi defender aquela posição perante a Unesco por livre iniciativa. Ele cumpriu ordens, indicações da parte do MNE, da política externa portuguesa. Portanto, nem do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Que na altura, salvo erro, não sei se na altura era o Paulo Portas ministro, ou se... Acho que era. Julgo que era. E, portanto... Que foi depois também trabalhava a Mota-Engil. De honestidade, eu acho que também não se pode dizer que... lá está... É diferente ser ministro e assinar um contrato do que ser um diplomata e ter defendido uma determinada posição num órgão internacional por indicação da tutela. Portanto, aí não tens uma margem de manobra, portanto, aí não há digamos, suspeita. Agora, não é, sei lá, não é muito agradável depois ver essa pessoa a trabalhar naquelas empresas, mas também prefiro não fazer mais comentários sobre isso, mas são casos diferentes, era isso. A linha centenária do Tua, como tu disseste, foi desmantelada como parte do Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, aprovado em dezembro de 2007. José Sócrates era o primeiro-ministro na altura, Manuel Pinho era ministro da Economia e Francisco Nunes Correia era o ministro do Ambiente. Em fevereiro deste ano, 2017, o GEOTA, o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, apresentou uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República, onde pede a investigação dos processos de planeamento, aprovação, subsidiação, licenciamento e implementação do Plano Nacional de Barragens. Entretanto, o Ministério Público abriu uma investigação. O que é que implica esta queixa-crime? Eu penso que nas questões de energia são temas tão complexos que se tem que estudar antes de falar sobre isso. Eu já estudei bastante o assunto, mas não consigo agora estar a falar de números. Isso no livro está bem explicado porque é que aquilo acabaria, as barragens acabariam por ser inúteis para a produção de energia em Portugal. Acabariam por ser apenas um negócio que permitiria às empresas, não apenas a EDP, também havia várias da Endesa, retirarem, Iberdrola também. Sim, Iberdrola, retirarem uma série de rendimentos desses projetos e que acabaria por não beneficiar em nada a rede elétrica nacional. E depois o contexto alterou-se tanto que chegou a uma certa altura em que essas empresas até desistiram de alguns desses projetos porque fizeram melhor as contas e o contexto alterou-se e acharam que aquilo já nem lhes daria o lucro que eles estavam à espera, e alguns desses projetos nem avançaram. Esse inquérito, eu, se não estou a errar, isso depois isso transitava até nas instituições europeias, um inquérito sobre isso, e isso voltou agora à tona por causa das suspeitas sobre o Manuel Pinho e a EDP, e a certa altura também voltaram a surgir os CMEC, que são os tais custos de manutenção de equilíbrio contratual, que foi uma coisa criada na altura do Manuel Pinho, e há suspeitas de corrupção sobre esses contratos, mas ao nível da União Europeia o que se investiga é sobretudo se constituiu de alguma forma ajuda do Estado. Portanto, é uma coisa mais burocrática do que propriamente criminal. E a parte criminal segue aqui em Portugal, no Ministério Público, mas a maior parte disso ou já prescreveu ou corre risco de prescrever. Portanto, não prevejo que saia daí grande desenvolvimento. Em relação a essa investigação que falavas dos CMECs,
a 2 de junho de 2017, também este ano, uma investigação do Ministério Público e da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária foram constituídos nesta investigação como arguidos o Presidente Executivo da EDP, António Mexia, e o Presidente da EDP Renováveis, João Manso Neto, por suspeitas de corrupção ativa e passiva e participação económica em negócio. Este inquérito está relacionado com a introdução, como tu disseste, das compensações financeiras no setor elétrico em Portugal, os chamados CMEC, quando era o Manuel Pinho Ministro da Economia. Tu podes explicar o que é que são os CMECs e como é que essas compensações foram introduzidas? Lá está, isso é um dossiê super complexo que não consigo assim oralmente e de repente explicar, mas isso foi um sistema que foi criado na altura pelo Manuel Pinho, mas que já tinha sido preparado no governo de Santana Lopes em 2004. E que depois, na altura de Manuel Pinho, foi definida a forma de cálculo. E os como é que serviam para substituir um outro regime que havia anteriormente, que era uma espécie de compensação às empresas na produção de energia, uma espécie de subsidiação, porque depois também havia uma diferença entre o preço que elas praticavam e o preço cobrado, e isso foi o que criou o déficit tarifário, que basicamente é a diferença entre o que as empresas cobram ao consumidor e o que efetivamente custou a produzir. E o grande problema está na definição do cálculo dos custos de produção, é aí que se fazem os grandes estratagemas e as grandes rendas estão aí concentradas. São cálculos tão complexos que nem os especialistas que nessa área em que eu já entrevistei, alguns conseguem às vezes perceber esses cálculos, e portanto para o cidadão comum é absolutamente impossível perceber aquela forma de cálculo. E lá está, mais uma vez partimos de uma má decisão política, de uma forma de querer que a eletricidade que é cobrada às pessoas não seja tão cara e então o Estado cobre uma diferença e paga às empresas. A partir de uma má decisão de política, aquilo depois cria uma bola de neve e levanta depois uma outra rede de casos de suspeitas de corrupção e de outro tipo de práticas ilícitas. Portanto, os como é que foram criados na altura para substituir esse outro sistema, e basicamente é uma espécie de renda garantida para os produtores de eletricidade, sendo que há suspeitas sobre a forma de cálculo, suspeitas de que aquilo, há até outro tipo de práticas que descobriram de formas de cobrar mais ao Estado pela produção de energia. Tem a ver com os horários em que a energia é produzida e que é injetada na rede. Isso até há uma iniciativa agora recente do Bloco de tentar alterar isso, e há um sem número de estratagemas que consolidam um bolo de rendas garantidas para essas empresas. Portanto, aquilo não é um mercado liberalizado, isso é uma ficção. A EDP é claramente dominante, há setores do mercado em que tem uma posição de 85% e distribuição, e depois divide-se em várias empresas, a EDP Renováveis, a EDP Distribuição, muda de nomes e presta o mesmo serviço. E é um mercado muito protegido, intrincado, sem competição ou competitividade entre as empresas, e o principal prejudicado é o consumidor, que consome ou que paga mais por eletricidade consumida do que outros povos europeus, e segundo até o com maior Eurostat, poder de compra. Portugal é o segundo país com a eletricidade mais cara da Europa, atendendo ao poder de compra, acho que até já liderou essa tabela. Portanto é uma estatística muito impressionante, e de facto acho que qualquer pessoa tem que pague contas de eletricidade percebe que de facto é muito caro. Com a agravante de em Portugal termos esta questão de os edifícios em Portugal, a maior parte deles serem muito, diferentemente do resto da Europa, por exemplo, são muito permeáveis a alterações climáticas, portanto ao frio e ao calor, portanto não são bem revestidos, entre frio por todo lado e entre calor por todo lado, portanto exige às pessoas maior consumo de eletricidade para o seu conforto e às vezes para sobreviverem em casos de pobreza extrema, e isso tem implicações sociais gravíssimas, ter a eletricidade tão cara.
embora também haja um apoio a famílias carenciadas que podem pedir esse subsídio. Mas depois também tem efeitos ao nível da indústria, é algo que não se refere, mas muitos dos investidores em Portugal, investidores estrangeiros, que foi o que se invocou agora para não se aplicar aquela taxa sobre os produtores de energias renováveis, uma das grandes queixas que fazem relativamente a Portugal, além da instabilidade fiscal, é a eletricidade demasiado cara. Para grandes unidades industriais, isso é um grande handicap para a atração de investimento estrangeiro em Portugal e, sobretudo, para a indústria. E isso nunca é falado, que é estranho. O Manuel Pinho, que nesse mesmo processo que estamos a falar também foi constituído arguido, foi depois dar uma cadeira na Universidade de Colômbia, e tu próprio escreves no livro que a EDP financiou a cadeira que Sim, isso é o Manuel público, Pinho financiou, embora haja uma discrepância em relação aos valores. A EDP diz que foi um valor e foi noticiado e garantido, por outro lado, que era outro valor. De qualquer forma, acho que é indesmentível que Manuel Pinho é professor nessa cadeira, nessa universidade, porque a universidade recebeu esse apoio da EDP, esse apoio financeiro. Com a agravante de, mais recentemente, através de escutas que têm sido reveladas na comunicação social ligadas à Operação Marquês, aparecem conversas entre Manuel Pinho e José Sócrates, em que Manuel Pinho já estava a tentar levar também José Sócrates para essa universidade, para também ficar lá a dar uma cadeira qualquer e até dar-lhe dicas sobre a forma de se perpetuar lá, o que é bastante assustador. A forma, essa conversa em particular é assustadora. O Manuel Pinho escreveu no Público a 30 de sim. junho, e estou a citar. Só uma nota é que o Manuel Pinho foi constituído arguido, mas a maior parte dessas práticas que incidem sobre ele, as suspeitas, está praticamente prescrito. Ele dificilmente vai ser envolvido em algo deste género. O Manuel Pinho, como eu estava a dizer, escreveu no Público a 30 de junho deste ano um artigo de opinião onde se lê, e estou a citar: "Não fui favorecido pela EDP e sempre tive o cuidado de nunca me envolver profissionalmente com a empresa. Para que fique absolutamente claro, a EDP também nunca me pagou, a mim e à minha família, viagens a grandes cidades, estadias em hotéis de 5 estrelas e avanças, nem deu empregos aos meus filhos." Portanto, lecionar um curso criado e financiado pela EDP, ou uma cadeira criada e financiada pela EDP, não é estar envolvido profissionalmente com esta empresa, na tua opinião? Quer dizer, formalmente não há uma ligação direta. A empresa financiou aquele curso e depois a universidade convidou. Portanto, isto no círculo da justiça, tens que ter eu utilizo uma imagem no meu primeiro livro em que até foi uma ideia que retirei de um artigo do Francisco Louçã, que é uma espécie de fábula, é uma imagem, pronto, uma metáfora, que é tu teres uma vaca e uma galinha fechadas no escuro de uma sala fechada e no dia seguinte abrires a porta da sala e veres um ovo, e tu, por sequência lógica, podes concluir que foi a galinha que pôs o ovo e não a vaca, mas que tu não viste a concretização dessa. Portanto, só podes chegar lá por um salto de fé baseado em lógica, não é? Porque tu não tens a prova material de quem cometeu aquilo. E neste tipo de processos e de situações é muito isso. Porque tu sabes que Manuel Pinho estruturou determinados contratos que beneficiaram a EDP e prejudicaram o interesse público e o erário público, e depois vês, lá está, no escuro, mas depois, quando regressa à luz, vês Manuel Pinho a dar aulas em Nova Iorque num seminário patrocinado pela EDP, mas tu não tens acesso ao processo em que houve a combinação. Como é que tu comprovas isto? Isto em matéria criminal é muito complicado, a não ser que tenhas escutas em que possas comprovar de que houve um trade-off de interesses, não é? Tu assinas aquele contrato e depois nós promovemos um curso e tu vais dar aulas, isso criminalmente é difícil de comprovar.
O que também se equipara muito à Operação Marquês atualmente, porque tu também tens, por um lado, o dinheiro e os fluxos de dinheiro de que José Sócrates beneficiou, isso parece-me já cristalino, mas por outro lado, a grande dificuldade do processo vai ser ligar a origem desse dinheiro à corrupção. Isso vai ser muito difícil. Eu não tenho dúvidas quanto a todas as suspeitas em torno dele, sobretudo porque ele não consegue explicar e não dá uma justificação plausível. Mas eu, desde o início do processo, tenho a convicção que vai ser muito difícil comprovar que a origem do dinheiro tem atos de corrupção. Porque tu não vês a origem, além de que a maior parte das decisões políticas que foram tomadas nesses atos sob suspeita de corrupção são tomadas em forma colegial de Conselho de Ministros. Quando tu assinas um decreto de lei, tens sempre mais um ministro ou um secretário de Estado a assinar, e determinadas decisões políticas vão ao Conselho de Ministros e é um coletivo que decide. Portanto, isso julgo que também vai ser muito difícil. Embora possa haver uma convicção através de um sem número de provas e, sobretudo, de outros testemunhos, de outros intervenientes no processo que possam levar a outro tipo de desenlace. Mas lá está, no caso de Manuel Pinho, mais uma vez eu sublinho que a maior parte daquelas questões já prescreveu e muito dificilmente será, digamos, terá que ir sequer a julgamento. Mas achas que o caso Marquês e o facto de termos um ex-primeiro-ministro acusado de 31 crimes, teres Manuel Pinho arguído neste caso em que tivemos a falar, António Mexia também, mostra que a Justiça está a fazer mais para combater casos de corrupção ou para investigar casos de corrupção nos últimos tempos? Eu posso sublinhar duas ideias que tenho em relação a isso. Primeiro é que é normal quando há uma crise, isso até está estudado, quando há grandes crises, a corrupção aumenta. O dinheiro deixa de circular e isso leva a uma maior pressão sobre determinadas pessoas para cometerem atos de corrupção ou pelo menos para serem apanhados. Portanto, isso noutros sítios, noutros países também aconteceu esse aumento em épocas de crise ou logo após as épocas de crise. Portanto, é aquela imagem de que a maré baixa e és apanhado de calções ou sem calções. Outra questão é que há uma diferença abissal entre os atuais protagonistas, digamos, do Ministério Público e das instituições da Justiça, a forma de atuar. Há um contraste brutal em relação aos anteriores detentores desses cargos e que arquivavam tudo, por vezes até parecia que prejudicavam as investigações ou que pelo menos desincentivavam determinadas investigações e muitas que já envolviam na altura José Sócrates, e refiro-me especificamente a Pinto Monteiro e a Noronha de Nascimento, que ficaram, neste contraste, ficam numa posição muito pouco recomendável na comparação direta. Portanto, acho que houve uma diferença abissal na forma de atuação, muito mais ativo, e não querendo entrar, no entanto, no processo de que forma é que se tornaram mais ativos e de que forma é que houve uma mudança de comportamento, só as pessoas que estão mesmo dentro da máquina da justiça é que poderão dizer como é que essa transformação se processou. Eu observo a partir de fora e vejo uma multiplicidade de casos e uma atividade muito maior em relação a determinados casos do que anteriormente, em que tinha uma atitude contrária. Voltando a uma coisa que também já falaste aqui há 2 semanas atrás, na votação na especialidade do Orçamento de Estado, o PS, depois de ter votado a favor de uma proposta do Bloco de Esquerda para criar uma taxa extraordinária para as empresas de energia renováveis que são isentas da contribuição especial sobre o setor energético, avocou a votação desta mesma proposta para o plenário, 3 dias depois, na segunda-feira, depois desta votação ter sido numa sexta-feira, e votou contra, mudando o seu voto. A Mariana Mortágua, no discurso de encerramento da votação do Orçamento do Estado, disse isto. A sua avocação
na 25ª hora, já expirado até o prazo formal para pedidos de avocação, é um episódio que fica na história deste orçamento e desta maioria política. O que fica hoje à vista de todos é que o Partido Socialista preferiu amarrar-se aos mesmos setores que já foram protegidos no passado pelos seus governos. Os mesmos setores que beneficiaram sempre das mais nebulosas escolhas. O PS e o Governo, na tua opinião, estão amarrados à EDP? Eu posso começar por dizer que no primeiro livro que escrevi em 2013 já abordava essa questão das rendas excessivas do setor da energia e focava-me então em figuras da EDP como o Eduardo Catroga, o António Mexia e Celeste Cardona, que vinham da área política ou de governos do PSD e do CDS. E chegado a 2017, abordando esse mesmo tema, reconheço que o Governo já teve algumas iniciativas anteriores que até eram encorajadoras, parecia haver uma nova atitude, até bastante encorajadoras, algumas iniciativas que o Secretário de Estado da Energia tinha levado a cabo, embora no essencial as rendas permanecem e a única coisa quase que eles fizeram de substancial, de grandes números, foi manter a contribuição extraordinária das empresas. Agora, chegado a este episódio, voltei a relembrar esses tempos de 2013 em que não se quis cortar as rendas da energia por grande imposição na altura da EDP, isso ficou claro. Por pressão do lobby da energia encimado pela EDP, o secretário de Estado da Energia queria cortar essas rendas, que era o Henrique Gomes, foi quase obrigado a demitir-se. Isso ficou bastante claro e eu relato isso no livro. E chegado agora a esta altura, é um episódio com uma gravidade menor, mas que é muito parecido na análise geral que se possa fazer, com algumas mudanças de contexto. Só um à parte, é que mesmo nesse livro eu até ponho Mexia, Catroga e Cardona na capa. Fui até processado por Celeste Cardona por ter utilizado a fotografia dela na capa na altura, isso até foi noticiado na altura, e agora quando escrevi sobre este episódio a semana passada, em que também refiro, focado agora, porque é o PS que está no governo e foi o PS que fez isto agora, focado nos ex-governantes do PS que estão lá agora, e fui logo criticado que me tinha esquecido do Catroga e da Cardona e do Mexia e que estava rendido aos interesses da direita, e que não sei se pessoas que conhecem esse trabalho anterior, portanto, só para tentar explicar que muitas vezes quando se tratam destes temas somos logo acusados de estar ao serviço de interesses e contra-interesses, e mantendo a isenção e tratando as coisas sempre de forma isenta e imparcial, tu acabas por ser sempre criticado, por um lado e por outro, porque essas pessoas não são intelectualmente honestas e defendem partidos como quem defende clubes. Isso era à parte. E quantos é que são esses ex-governantes que passaram pela EDP? A questão é que também, isto é interessante até no âmbito do que tens perguntado, é que houve uma transformação, e eu também escrevi sobre isto na altura na Sábado. A partir de uma altura em que se percebeu que poderia haver uma viragem de ciclo político, porque ninguém em 2014, 15 ou sobretudo em 2013 imaginava que Passos Coelho e aquele governo poderia ser reeleito. Portanto, eles já previam uma mudança de ciclo político, que em Portugal envolve sempre o PS, porque é sempre essa a mudança de ciclo político. E houve uma notória mudança de critérios de recrutamento de ex-governantes para a EDP, que passou a privilegiar mais o PS. E em 2013, quando escrevi isso, a maior parte dos ex-governantes nos órgãos sociais da EDP eram da direita, CDS, PSD, mas já havia do PS, e ao longo dos anos passaram também vários do PS por lá, portanto é Bloco Central. Mas nos últimos anos deste ciclo político que se adivinhava que Passos Coelho não ia continuar, apesar de depois acabou por ser o mais votado, mas não conseguiu manter aquele governo e caiu, passaram a contratar mais ex-governantes do PS. De repente foram buscar o Luís Amado para vice-presidente daquele Conselho Geral e de Supervisão que era presidido pelo Eduardo Catroga, foram também buscar o António Vitorino para esse Conselho Geral e também para presidir a Assembleia Geral,
foram buscar o Seixas da Costa, que já referimos já há bocado, para a EDP Renováveis, e já lá tinham o Augusto Mateus. Eu acho que o Augusto Mateus vinha de trás. E, portanto, houve essa inversão e consolidada mais recentemente porque nesta última semana, curiosamente, porque se diz que Catroga vai sair. E ele que é ex-ministro das Finanças, sim, e que está lá há 4 mandatos, exato, como chairman da EDP. E que Catroga vai sair e que os candidatos para o substituírem nesse cargo são Luís Amado, lá está, ex-ministro do PS, que também passou pelo Banif na altura da queda do Banif, e quase ninguém fala nisso, é extraordinário. E o outro candidato é o Lacerda Machado, que é o tal amigo pessoal de António Costa, também ligado ao PS, e que foi para a TAP, também nomeado por este governo, apesar de ter estado envolvido no processo de reversão da privatização. E, portanto, há aqui uma mudança, digamos, estratégica da EDP. Passou, como a Mota-Engil também mudou de critérios, a EDP também parece ter mudado de critérios e passou, lá está, se fosse competência, não se notava esta diferença. Eles passaram a ser mais competentes porque o PS está no governo. Isso já levanta dúvidas quanto àquele argumento que muitas vezes é invocado. E lá está, houve este movimento de recrutamento de pessoas da área política do PS, e acontece este episódio na Assembleia da República, em que basicamente o que ficou mais ou menos comprovado é que o PS tinha aprovado aquilo na sexta-feira, mas por ordem expressa do Primeiro-Ministro voltou atrás e chumbou aquela proposta. E com mais estranho ainda, que hoje no Parlamento o Primeiro-Ministro António Costa disse que não foi ele que deu essa ordem, que é algo que vai reabrir a discussão sobre o caso, julgo eu, porque se não foi ele, então não foi ninguém, porque ficou, eu na altura escrevi sobre isso, ficou claro que tinha sido ele a dar a ordem para voltar atrás e chumbar aquilo, e ele hoje disse que não partiu dele, porque é ainda mais estranho. Agora, os argumentos que se invocam para o chumbo dessa medida era a questão da litigância, que lá está, se tu achas que tens razão num determinado assunto, tu tens a coragem para te defender e defenderes o interesse público. Portanto, mesmo que tenhas medo da litigância e dos custos, se achas que tens razão e que aquilo é acertado, deves avançar. Neste caso, há ainda outro pormenor, que é em Espanha também se avançou contra esses contratos, e a EDP também tinha lá alguns contratos e foi prejudicada por isso, e eles venceram quase todos os casos, ou todos os casos que foram julgados em solo espanhol, em tribunais espanhóis. O Estado espanhol ganhou e conseguiu alterar os contratos e retirar essas rendas abusivas ou excessivas. Perdeu foi um caso que depois foi julgado num tribunal internacional, e que aí parece que favorece mais as empresas internacionais, que é outro problema, que também são as arbitragens, e isso também tem muito a ver também com estes tratados de comércio que andamos a assinar, que também têm essas cláusulas que levam a processos automaticamente de arbitragens internacionais que estão completamente condicionadas como, por exemplo, o CETA e o a esses interesses empresariais. Uma pessoa que tem investido muito nesse tipo de arbitragem é o José Miguel Júdice, da grande sociedade PLMJ. O que se tem visto é que é extremamente benéfico para as empresas privadas que recorrem a esse tipo de sistema, mas isso dava outro debate. Mas relativamente a essa questão é isso, mais uma vez parece ter havido uma pressão óbvia da parte, não apenas da EDP, embora a EDP tenha 25% desses contratos das renováveis, a própria APREN, que é a Associação do Setor, também tem lá interesses, e um dos investidores da EDP que também terá feito pressão, é um investidor americano, salvo erro, que também tinha uns outros negócios, e houve uma pressão nos bastidores e houve um recuo que fez relembrar esse outro episódio de 2013. Eu queria mudar agora para a saúde. A Maria de Belém foi Ministra da Saúde entre 1995 e 1999, no governo de António Guterres. Em dezembro de 2006, quando era Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, foi contratada como consultora pela empresa Espírito Santo de Saúde.
tendo afirmado não considerar existir incompatibilidade entre as duas funções. Em 2015, ainda deputada, foi apontada como um dos nomes do Conselho Consultivo da Administração da Luz Saúde, ex-Espírito Santo de Saúde. No mês passado, em novembro, quando ainda estava no Conselho Consultivo da Luz Saúde, foi convidada pelo Ministro da Saúde, no Parlamento, aliás, foi dito no Parlamento pelo Ministro da Saúde, foi convidada a liderar uma comissão para rever a Lei de Bases da Saúde. Qual é que é a relevância de haver esta ligação tão próxima entre ministros e ministras da saúde e empresas privadas e até seguradoras da área da saúde? Esse caso, o que eu interpreto a partir de... Eu escrevi alguns artigos sobre isso. O que eu interpreto desse caso é que há uma pressão da parte de alguns setores. Houve uma espécie de documento ao livro branco que o António Luís Arnaud, o António Arnaud, que é considerado pai do Sistema Nacional de Saúde, e o Semedo do Bloco de Esquerda, João Semedo, perdão, que publicaram um documento, um livro branco sobre o sistema da saúde, em que o Sistema Nacional de Saúde, em que consideram que está em risco e que se tem que investir mais, e tem uma visão mais estatista, digamos assim, em que alinha um bocado com o discurso do Bloco, que quer acabar com essas PPPs de saúde e quer que seja sobretudo o Estado a prestar serviços de saúde e maior investimento e melhorias no Serviço Nacional de Saúde, em vez de outsourcing e PPPs com empresas privadas, os grandes grupos privados que estão a tentar entrar cada vez mais nesse mercado. O que me pareceu, até pelas declarações do Ministro da Saúde quando anunciou a constituição dessa comissão, é que a Maria de Belém é escolhida para essa comissão precisamente porque não tem essa visão estatizante e terá uma perspectiva mais consonante com os interesses, digamos assim, ou a visão do que deve ser o sistema de saúde dos privados que também operam, que é a Luz Saúde, que era do BES, mas entretanto foi adquirida, e é o Grupo Mel, que também tem uma grande fatia do mercado de saúde privada. E parece-me que isso vai haver ali uma disputa política de diferentes concepções do que deve ser o Serviço Nacional de Saúde sobretudo entre o Governo e o Governo do PS e o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda quer acabar com os PPPs da saúde, ou pelo menos não renovar os contratos, e o Governo claramente quer continuar com esse tipo de contratos e renová-los, e há ali um choque entre essas duas visões distintas. E a Maria de Belém parece que surge nessa dinâmica pela parte da perspectiva do Governo, para tentar contrariar essa visão, e aparece aí. Mas a Maria de Belém não é caso único nesta relação entre ministros e empresas privadas da saúde ou seguradoras na saúde. O Paulo Macedo, que foi Ministro da Saúde entre 2011 e 2015, foi também de 2001 a 2004 administrador da Médis, Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde. O Adalberto Campos Fernandes, atual Ministro da Saúde, foi também diretor clínico da Médis antes de ser Ministro. E citando uma parte do teu livro, Porque Falha Portugal, de 2016, voltou à política em 2002, dessa vez como Ministro da Saúde, outro setor em que nunca tinha trabalhado. À saída do cargo, em 2005, cruzou a porta giratória e foi para o Grupo José de Mel, onde já tinha estado de 1998 e 2000 no Conselho de Administração do Banco Mel, que por coincidência dispõe de vários interesses e negócios no setor da saúde e da energia, ambos tutelados por Pereira enquanto governante. Isto é Luís Filipe Vieira, ex-Ministro da Saúde. Luís Filipe Pereira. Luís Filipe Pereira, Ministro da Saúde. Continuando, no setor da saúde, o Grupo José de Mel gera atualmente 2 hospitais em parcerias público-privadas, o Hospital de Braga e o Hospital Vila Franca de Xira. Os concursos públicos para a construção e gestão desses 2 hospitais foram lançados em 2005, quando Pereira desempenhava o cargo de Ministro da Saúde. De regresso ao Grupo José de Mel, o ex-ministro assumiu então os cargos de Presidente da Comissão Executiva da CUF, empresa do setor da indústria química, distinta da CUF Saúde, ainda que ambas pertençam ao Grupo José de Mel em 2005.
Sim, isso é outro setor onde também acontece esse fluxo de ex-governantes entre os grupos privados e a tutela do Ministério da Saúde e os secretários de Estado também, e que, digamos que teve uma maior incidência há alguns anos atrás. Ultimamente não tem sido tão... Isso não tem sido tão nítido mais recentemente, até porque o setor se transformou um bocado. Um grupo brasileiro comprou uma parte desse mercado e também um grupo chinês comprou a Luz Saúde, salvo erro, e o mercado está em reconfiguração. Mas assiste-se também a esse fluxo aliado a uma crescente presença de setores privados na saúde e também aliado a um desinvestimento, ou pelo menos a uma degradação às vezes da qualidade do Serviço Nacional de Saúde. É isso. Isso para mim... Eu tenho menos conhecimentos nessa área porque estudei menos essa área e tenho menos conhecimentos sobre a forma como se processam as coisas aí, mas é uma área que me toca mais, porque eu acho que é uma das áreas que deveria de facto permanecer na esfera do Estado como prestador universal. Não entendo que os privados não possam prestar serviços de saúde. Acho é que não devia haver subsidiação a esses privados. Na maior parte dos casos são contratos mal estruturados e que não são benéficos para o sistema público de saúde. Podia dar vários exemplos. Posso dar o exemplo mais crasso, que é muitos privados só tratam dos doentes até determinada altura, e quando aquilo atinge uma determinada gravidade, como os tratamentos são tão caros e os seguros depois não cobrem esses tratamentos, mandam-nos para o público, por exemplo. Portanto, não há ali muito benefício para o setor público de saúde, e esta área toca-me mais porque eu acho que de facto que saúde e educação também são áreas que deveriam ser muito mais protegidas na esfera pública, e mesmo alguém com uma ideologia mais liberal ou menos estatizante, acho que compreende que há determinadas áreas, não é só soberania, não é só defesa e segurança, mas nessas áreas que tocam com alguns direitos mais básicos das pessoas, e eu julgo que isso deve ser providenciado pelo Estado, ou pelo menos garantido pelo Estado, com investimento que por vezes falta. E vejo às vezes despesa pública em coisas mais acessórias e que não é canalizado para aí. Mas acontece também nessa área esse recrutamento de ministros, embora nesse caso não haja tanto um fenómeno associado aos outros, que é muitas vezes vão buscar ex-governantes que nem sequer tinham atividade ou conhecimento na área. Neste caso, geralmente são pessoas que têm competência na área, são médicos que às vezes até vêm desses grupos e que vão para ministros. Há algumas diferenças nesse recrutamento. Portanto, não é bem um pagamento de favores, porque muitas vezes eles já vinham desses grupos. Se calhar uma influência ideológica desses grupos privados, porque são eles que são ministros, e depois, enquanto ministros, tomam decisões que já vêm ideologicamente enviesadas nessa perspectiva de que não é que o Estado não deva prestar serviços de saúde, mas que os pode concessionar a privados. Eu também não tenho nada em abstrato contra que determinados serviços sejam prestados por privados. O problema é que a maior parte dos exemplos no setor da saúde são catastróficos. Por exemplo, o Hospital Amadora Sintra começou por ser uma PPP, e ele funcionou tão mal e o próprio privado nem conseguia ter rendimentos a partir daquilo, que se desenvencilhou da PPP. Isso também é uma questão interessante, que é quando os contratos são leoninos e o erário público é super prejudicado e essas empresas têm grandes rendimentos, o contrato é blindado e inviolável. Mas já houve duas ou três situações em que, sei lá, porque o contexto mudou ou porque alguém estruturou mal o contrato, em que o contrato se transformou lesivo para o privado,
e o Estado até estava numa situação confortável, e então aí o privado conseguiu anular o contrato. Já aconteceu em alguns hospitais, e aconteceu, por exemplo, agora recentemente em Oeiras, que foi com aquele comboio de superfície, o SATO, em que a empresa que tinha promovido aquilo tinha obrigações que não estava a cumprir e aquilo dava um prejuízo imenso ao privado, e decidiram anular o contrato, quando o privado é que teria que pôr lá mais dinheiro porque tinha contratualizado aquilo. Portanto, é essa diferença que não é compreensível. O interesse público nunca é defendido. Quando o contrato é nocivo para o privado, já se pode cancelar o contrato, já não há perigo de litigância, porque o Estado não litiga. É isso. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Gustavo Sampaio, jornalista no Jornal Económico e autor dos livros Os Privilegiados, Os Facilitadores e Por que Falha Portugal. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho e também noutras aplicações de podcasts. Até já!